Então, pessoal, a gente vai falar aqui sobre uma revisãozinha de eletrostática. Depois vocês leiam o material aí direitinho. Esses estudos começaram muito tempo atrás, né, com Tales de Mileto, fazendo experimentos com a barra. A barra é uma resina, tá? Isso aí cunhou, né, o nome que veio, o nome de elétron. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é sobre os prótons, os nêutrons e os elétrons. Então, o que a gente tem na física clássica é um núcleo. Nesse núcleo, a gente vai ter os prótons e os nêutrons, e circundando isso aí, a gente vai ter os elétrons aí na eletrosfera. Beleza? Você vai ter que saber disso daí, é sobre a carga elementar, que ela vale 1,6 aqui, ó, tá vendo? Essa aqui vai ser a carga elementar. Então, o que a gente vai ter é que o elétron ele vai ter menos a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. O próton, então, vai ter mais 1,6, 10 a menos 19 coulombs. E o nêutron? O nêutron vai ser carga zero. Tá? Carga zero aqui, zero. Beleza. O corpo ele sempre vai poder ser eletrizado, então a gente vai ter um corpo neutro que vai ser eletrizado de alguma forma. E a carga ela pode ser quantizada, isso vai ser sempre o múltiplo inteiro da carga elementar, que é aquela carga que a gente falou assim. E aqui a gente tem os princípios básicos, né? Aquele princípio seguinte: se as cargas tiverem mesmo sinal, por exemplo, essa aqui é positiva e essa aqui é positiva, elas vão se afastar, vai haver uma repulsão. Aqui, ó, carga de mesmo sinal, aqui é negativo e aqui é negativo, vai haver uma repulsão. Por outro lado, se as cargas tiverem sinais opostos, né, diferentes, ó, elas vão se atrair. Então, se aqui for negativo e aqui for positivo, essas cargas elas vão se atrair. Beleza? O princípio da conservação de carga, você imagina um sistema eletricamente neutro lá. Aí você imagina o seguinte: essas esferas elas podem até trocar o sinal da carga, mas no final, o sistema, a carga inicial vai ser sempre igual à carga final. Isso é o que é o princípio de conservação das cargas. Nós podemos ter sempre condutores e isolantes. Condutores são aqueles que são bons para conduzir eletricidade e isolantes não. Por que isso acontece? Porque, por exemplo, aqui a gente tem um fio de cobre, que são os fios que você tem na sua casa, que liga o computador, que liga a lâmpada, qualquer coisa na sua casa. Então aqui a gente tem os elétrons livres, muitos elétrons livres, então ele é um bom condutor de eletricidade. Por outro lado, da borracha ela tem poucos elétrons livres no material, então ela não é um bom condutor de eletricidade, a gente vai chamar isso de isolante. Bem, agora os processos de eletrização. O primeiro que a gente vai falar é o processo de eletrização por atrito. Agora a gente vai falar sobre o processo de eletrização por atrito. O que é isso? Imagina no início duas esferas aqui, ó, que vão estar neutras, mais, menos, menos, e outra aqui, ó, menos, mais. Então elas estão neutras no início. Eu vou pegar uma e vou atritar na outra, tá vendo? Aqui essa aqui é mais, menos, mais. Aí eu vou atritar uma na outra. O que vai acontecer, ó, que como se essas cargas aqui formassem um par, e aí vai sobrar o quê? A da esquerda negativo, A da direita positivo. Então o que você tem que lembrar disso? Quando eu for fazer eletrização por atrito, dois corpos neutros vão ser eletrizados com sinais contrários. E aí tem a série triboelétrica. Essa série é muito simples de você guardar, que é o seguinte: você sempre vai ter essa imagem aqui. O que estiver mais perto do positivo é o que vai ficar positivo. O que estiver mais perto do negativo é o que vai ficar mais negativo. Então, vidro com seda. O vidro vai ficar positivo, a seda negativo. Plástico com seda. Seda mais positivo e o plástico mais negativo. Perfeito? Bem, agora eletrização por contato. Então agora eu vou pegar um corpo, então estou eletrizando os corpos. Então eu vou pegar um corpo aqui que vai estar carregado, por exemplo, negativamente, e vou pegar um corpo aqui que vai ser neutro. Mais, menos. Vou só encostar um no outro, tá? Vou
pegar um corpo, ó, menos, 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 e vou encostar nesse aqui que é mais, mais, menos, menos. Então, aqui, ó, some, some, some. Então, o corpo da esquerda vai ficar negativo e o corpo da direita vai ficar negativo. Então, ao contrário do atrito, ó, que lembra, o que acontecia no final? Vai ficar eletrizado com cargas diferentes. Aqui a gente vai ficar eletrizado com cargas iguais. Perfeito? Então, agora, eletrização por indução. Na eletrização por indução, eu vou ter um indutor e um induzido. Beleza? Então, imagina aí, novamente, um corpo aqui, ó, neutro, né? Menos, menos, mais, mais. Eu vou chegar perto dele um corpo eletrizado, por exemplo, positivamente. Cheguei perto dele, e aí ele vai fazer uma simetria de cargas, né? Os elétrons eles vão migrar para cá, porque aqui é positivo. Depois o que eu vou fazer? Vou pegar ele, ó, vou ligar ele à Terra. Isso aqui, sempre quando for ligação Terra, vocês vão ver esse símbolozinho. Então o que vai acontecer com os elétrons da Terra? Eles vão começar, tá ligado? Então eles vão começar a subir para lá, tá vendo? Olha lá, todo mundo subiu para esse cara aqui. Então o que vai acontecer com esse cara aqui? Ó? Eu vou tirar aqui depois, vou afastar esse cara e ele está negativo. Beleza? Por quê? Olha lá, lembra que os elétrons ficaram subindo para cá. Ó. Então ó, o que vai acontecer aqui? Vai ficar totalmente negativo. Da mesma forma, se eu pegasse um cara que fosse neutro aqui, ó, e aproximasse dele um corpo eletrizado negativamente. Aí é a mesma coisa. Né? O que vai acontecer? Os elétrons vão começar a entrar para cá. Ó. Aí o que acontece? Vou ligar ele à Terra, os elétrons estão passando para cá, o que eles vão fazer? Vão embora para a Terra. Ó. Vão descer todo mundo para a Terra. Beleza? Então o que vai acontecer quando eu tirar esse cara aqui e separar esse corpo vai ficar positivamente carregado. Beleza? Esse é o processo por indução. Ok? Aí tem um desenho aqui. E por fim, a gente vai falar da lei de Coulomb. Sobre a lei de Coulomb. A lei de Coulomb ela sempre vai ser dada pela expressão força igual a carga 1 a carga 2, que vão ser sempre duas, por exemplo, duas esferas, dividido pela distância quadrada vezes a constante K. Uma coisa importante que você tem que saber aqui é a constante K. Não tem jeito. K é igual a 9 vezes 10 a 9 newton por metro quadrado, Coulomb quadrado. Isso cai lá. Vocês vão ver na questãozinha que vocês vão fazer aí para baixo, que é uma questão K1 pismo 3. Mas o que significa isso aqui? Força é igual a 1 sobre a distância ao quadrado. Isso é uma coisa que você tem que entender. Então, se eu pego a força, eu tenho uma distância entre a esfera A e a esfera B de 1, então a força vai ser o quê? 1 sobre 1, que é igual a 1. A força vai ser 1 mesmo. Agora, se eu pegar a distância e dobrar, então, por exemplo, a distância entre A e B for 2, olha o que vai acontecer com a força. A força vai ser 1 sobre 2 ao quadrado, então a força vai ser 1 quarto. Então, dobro a distância. A minha força vai ser dividido por 4. Ok? Então, com isso, a gente vai saber o seguinte. Quando eu estiver lá na prova e tiver um gráfico de Coulomb, essa aqui vai ser a minha distância. Então, para cá eu aumento a distância. Então, ó, no início a distância era pouca, né? 0, aqui um pouquinho para cá 1. Então, no início a distância era pouca. O que vai acontecer? Ó, a força é grande. E aí, quando a gente vai separando as moléculas, quando vai aumentando a distância, a força vai diminuindo. Tá? Então, quando você vê lá o gráfico da lei de Coulomb, ele vai ser mais ou menos dessa forma aqui. Então, lembra disso. E outra coisa que você tem que lembrar é que a força ela decresce com o quadrado da distância. Então, ela é inversamente proporcional à distância. Aumentando a distância, ó, a força vai ficando diminuída ao quadrado. Beleza? Então, além disso, vocês vão fazer as questões aí, as questões básicas e as questões do PISM. E se tiver alguma dúvida, na sexta-feira no plantão a gente vai resolver isso daí.